Trata-se do recurso 565 de Itambé, da relatoria do desembargador Gabriel Cavalcante Filho, com a revisão da desembargadora Érica de Barros Lima Ferraz, que foi adiado do dia 9 de abril, na tarde. É uma ação penal sobre corrupção eleitoral e captação ilícita de sufrágio. O recorrente é Edivaldo Arruda de Melo, candidato ao cargo de vereador. Seu advogado é Luiz Alberto Galindo Martins e outros. Também recorrente Antônio Monteiro da Silva, com o mesmo advogado, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Eu passo a palavra ao relator, mas de logo indago se é possível dispensar a leitura de relatório. Também, Ministério Público? Porque a gente já ganha algum tempo. E aí, tem sustentação oral do recorrente e do recorrido. Para essa palavra da Vossa Excelência, tem 10 minutos. Por favor, identifique nome e número do AB e formalmente o nome da parte que está representando. Luiz Galindo, OAB 20189, pelos recorrentes Edivaldo Arruda de Melo e Antônio Monteiro da Silva. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, isso é um recurso em uma ação penal eleitoral que trata, em síntese, da captação de sufrágio universal, alegando-se supostamente a doação de 500 tijolos. A prova testemunhal desses autos só recai entre duas pessoas, mãe e filha. Mãe e filha que foram levadas ao Ministério Público pelo atual secretário de Cultura e Esporte e pelo atual advogado da parte da Prefeitura Municipal, que é contrário ao vereador. Esse vereador que estamos falando, ele é vereador por 4 mandatos seguidos. É o vereador mais votado, só que é o vereador da oposição. Esse vereador teve mais de 1.100 votos no município, e principalmente concentrado no distrito de Caricé, no município de Itambé. Ou seja, é um político antigo da cidade, conhecido, vereador por 4 mandatos e o mais votado nessa última eleição. A prova dos autos recai apenas por 2 pessoas, mãe e filha, que divergem dos testemunhos no Ministério Público e divergem dos testemunhos em juízo. O mesmo fato, na mesma casa, mãe e filha, que moram juntas, não conseguem esmiuçar o fato. Simplesmente isso. E os tijolos, os supostos tijolos doados, nem o local, o único local que vende material de construção, o senhor Luiz Alexandre Ferreira Vasconcelos, declarou em juízo que nunca vendeu tijolos para o vereador. Tem declaração nos autos sobre isso. A mãe não consegue dizer qual foi o período, qual foi a data em que foi ofertada isso. As duas, ao mesmo tempo, dizem que nunca houve pedido de voto. Não sabem nem o número do candidato. A mãe não sabe, afirma que o vereador entrou sozinho em sua casa. A filha afirma que o vereador entrou com outra pessoa. A mãe afirma que acredita que ele foi em outubro. A filha acredita que foi antes mesmo do período eleitoral, antes de convenções e registro. Em razão disso, ela não sabe nem o número. Qual o sentido lógico de supostamente doar 500 tijolos? Comprou-se aonde? Num distrito de um município pobre, num distrito de Caricé, onde o único local que vende tijolo afirma nos autos que nunca o vereador adquiriu esses tijolos. Qual o sentido de se comprar ou de se captar sufrágio, onde não se afirma, nem se pede voto e nem se tem nenhum número? Essa é a prova dos autos, senhores. Essa é a prova dos autos. 2 pessoas da mesma família e hoje se encontram. A Eliane era cabo eleitoral do adversário. E as duas hoje estão empregadas na prefeitura. Ou seja, o adversário político
leva-nos a crer que isso era uma disputa simplesmente política para simplesmente prejudicar o vereador. O vereador, volto a dizer, o mais votado do município. Ou seja, resumidamente, a prova e o enquadramento fático desse processo são duas pessoas que têm interesse jurídico, né, que deveriam ter sido, inclusive, contraditadas na instrução, não foi nossa defesa, foi outro advogado. As duas hoje têm emprego público na prefeitura, principal opositor do réu nesses autos. E as duas, um fato simples, na mesma casa, ainda conseguem divergir dos seus depoimentos. Ou seja, leve-se a crer, isso não aconteceu da maneira. Então, senhores, é por essas razões que eu peço a reforma da decisão e a absolvição dos recorrentes. Obrigado. A Corte agradece o esclarecimento prestado à Vossa Excelência e passa a palavra ao eminente procurador eleitoral. Bom dia a todos e todas, senhor juiz relator, senhores juízes, senhora juíza Érica. Trata-se de um recurso criminal interposto por Edivaldo Arruda de Mello e Antônio Monteiro da Silva contra uma sentença que julgou procedente denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral devido à prática do delito do artigo 299 do Código Eleitoral. Eles foram condenados, respectivamente, às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, mais 8 dias multa, e 1 ano e 3 meses de reclusão e 6 dias multa. A discussão gira em torno de uma acusação de corrupção eleitoral, uma vez que o recorrente ofereceu às testemunhas promessa de vantagem consistente em tijolos. Inicialmente é preciso relembrar o que preceitua o artigo 299 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena tal. Então vejam, excelentíssimos juízes, o simples ato de oferecer ou prometer já configura a conduta punida pelo tipo penal em discussão. A linha de defesa do recorrente consiste em procurar minar a credibilidade das testemunhas. Trata-se, de fato, de duas familiares, as senhoras Eliane Ferreira de Oliveira e Elisama Ferreira da Silva, que receberam a oferta do candidato Edivaldo Arruda de Mello. Algumas premissas, me parece, que são relevantes nessa discussão. Primeiro, o fato de serem apenas duas testemunhas, aliás, desculpe, eu não cumprimentei o ilustre advogado, a quem cumprimento agora também. O fato de serem duas testemunhas não é decisivo. Está muito superada aquele tempo de concepção processual, segundo o qual o testemunho de uma pessoa era equivalente ao testemunho de nenhuma pessoa. Havia até a expressão latina testis unus, testis nullus. Obviamente não é o caso, porque nós estamos tratando de duas testemunhas. Então, aparentemente, o que o recorrente deseja é invalidar também testemunhas que sejam em número de 2. Passaríamos, então, a só ter credibilidade se houvesse 3 testemunhos. A tese é, naturalmente, inconsistente. O fato de as testemunhas serem mãe e filha é igualmente relevante, porque pelas circunstâncias da conduta que é objeto deste processo, conduta essa que ocorreu na residência das pessoas, das eleitoras, era natural que apenas estivessem ali pessoas da família. Poderia haver outras pessoas no momento, mas havia basicamente a mãe e a filha. Então o fato de serem parentes também não retira a credibilidade dessas pessoas. A circunstância de elas terem militância política, de elas terem algum alinhamento ideológico ou de simpatia por determinada corrente política no município, ao ver do Ministério Público, também não deve ser considerado fator para infirmar a credibilidade de seu depoimento. Nós estaríamos punindo dessa forma, ou estaríamos adotando uma posição a priorística de que pessoas com inclinação política não são merecedoras de crédito. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, o que se deve verificar é a consistência intrínseca dos testemunhos dessas pessoas, verificar se eles permitem ao judiciário formar convicção minimamente consistente, uma convicção além de dúvida razoável de que os fatos ocorreram da forma como elas relataram.
Então, no caso, o recorrente, segundo os testemunhos, segundo a prova dos autos, o recorrente Antônio Monteiro da Silva, conhecido como Tatu, procurou a testemunha Eliane Oliveira e indagou se ela já possuía um candidato a vereador. Ela disse que não, e ele disse: eu vou arrumar um candidato para você votar. Posteriormente, o recorrente Edivaldo Arruda de Melo esteve na residência das testemunhas e ofereceu, e perguntou de que é que elas precisavam. A depoente disse que estava precisando de tijolos e ele disse que iria oferecer 500 tijolos para ela. Então, a mera conduta de oferta, de promessa dessa vantagem, já configura o crime. Mas os testemunhos vão adiante. Existem algumas divergências nos testemunhos, mas que, ao ver do Ministério Público, não são relevantes a ponto de retirar a credibilidade. É comum, Vossas Excelências são juízes e profissionais do direito experimentados, sabem que é comum que em prova testemunhal existam algumas divergências. Seria estranho se não houvesse nenhuma divergência, ainda mais se tratando de uma das testemunhas, pelo menos uma pessoa de pouca instrução, já com a idade relativamente avançada, e que, ao longo do tempo, modificou determinados detalhes do seu depoimento, mas que não eliminaram o essencial. Ou seja, que o recorrente esteve na sua residência, ofereceu esses tais tijolos, que essa oferta aconteceu no interior da residência da testemunha. As duas testemunhas depuseram na mesma situação. As duas testemunhas mencionaram o contato inicial feito pelo cidadão conhecido como Tatu, o senhor Antônio Monteiro da Silva, e as duas testemunhas confirmaram a oferta feita pelo recorrente Edivaldo Melo. Então, Excelências, não parece razoável, com todo respeito, pretender eliminar de forma a priorística a credibilidade dessas testemunhas. Eu peço licença, encerrando, para ler um pequeno trecho do depoimento da testemunha Elisama Ferreira da Silva. Ela disse: a minha menina, a outra testemunha, filha dela, a minha menina pediu os tijolos a ele, no caso o Edivaldo, e ele deu. Eu pedi 2 portas, mas ele não chegou a me dar, não. Ele disse que me dava, mas não me deu. O Tatu chegou primeiro lá em casa, depois foi o Edivaldo, e depois foi que Edivaldo foi. Edivaldo chegou sozinho e a minha menina disse que queria os tijolos, ele disse que ia dar e prometeu que ia dar minhas portas, mas não me deu. Ele chegou sozinho, aí minha menina disse que queria os tijolos e disse que ia dar. Tatu chegou com o motorista de trator para entregar os tijolos. Vejam, há um detalhe importante aqui, é que a própria testemunha que aponta a oferta ilícita feita pelo recorrente, ao mesmo tempo ressalvou que ela também pediu umas tais portas e as portas não foram oferecidas. Então, esse detalhe, ao ver do Ministério Público, reforça a credibilidade do depoimento, porque se ela tivesse interesse em prejudicar o recorrente, se ela tivesse interesse em criar uma versão fantasiosa para imputar falsamente ao recorrente a conduta, ela teria incluído nessa oferta as tais portas. Ela disse: não, as portas ele não me deu. Ele ofereceu dar os tijolos e depois deu os tijolos. Então, isso mostra que a testemunha agiu com honestidade, procurando relatar os fatos no essencial da forma mais fidedigna possível. Então, excelentíssimos juízes, excelentíssima juíza Érica, ao ver do Ministério Público, existem elementos suficientes, a prova testemunhal não deve ser afastada e, por essa razão, o recurso deveria ser improvido por esse egrégio tribunal. Muito obrigado. A Corte agradece os esclarecimentos prestados e eu passo a palavra ao relator. Senhor presidente, senhores embargadores, senhor procurador, senhor advogado, senhoras e senhores. Primeiramente, registro o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. O presente recurso criminal foi interposto por Edivaldo Arruda de Melo, vereador do município de Itambé, e Antônio Monteiro da Silva, vulgo Tatu, em face de sentença prolatada pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes tipificados no artigo 299 do Código 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 71 do Código Penal, por ter oferecido material de construção, tijolos e portas para Eliane Ferreira de Oliveira e Elisama Ferreira de Oliveira, eleitores do referido município. Pois bem, o crime tipificado no 299 do Código Eleitoral é de corrupção eleitoral, cujo bem tutelado consiste na liberdade de exercício do direito do voto. O crime descrito pelo artigo em comento
pode ser praticado por candidato ou por qualquer outra pessoa que queira beneficiá-lo, tratando-se, portanto, de delito comum, já que não se exige qualidade especial do sujeito ativo. O destinatário da conduta deve ser eleitor com potencialidade de voto para que possa obter a vantagem oferecida em troca do seu voto ou abstenção. No referido recurso criminal, os recorrentes alegaram que não ficou comprovada a prática do crime de corrupção eleitoral, já que a condenação teria se baseado apenas em provas testemunhais, provenientes de testemunhos ditos contraditórios. Ademais, apontam que a testemunha Eliane Ferreira de Oliveira teria interesse em prejudicar Edivaldo Arruda de Melo, pois esta teria trabalhado para os partidos políticos opositores. E passo a itemizar o voto da insuficiência de provas. A alegação de insuficiência de provas merece ser analisada com cautela, posto que o juízo ACOL formou o seu convencimento, considerando em especial o depoimento de apenas 2 testemunhas. Os depoimentos foram prestados em juízo por Eliane e Elisama, mãe e filha, que afirmaram ter recebido 500 tijolos do candidato Edivaldo e que eu mesmo, acompanhado do Tatu, Antônio Monteiro da Silva, também teria oferecido 2 portas para Elisama. Cinge-se a questão de mérito do presente recurso, se é suficiente a comprovação da corrupção eleitoral lasteada exclusivamente no depoimento de 2 testemunhas, considerando que no procedimento investigatório criminal foi ouvido também o senhor Isael Rodrigues da Silva, que não prestou depoimento em juízo em razão do seu falecimento. No tocante ao sistema de valoração das provas, no caso em comento, cabe ao magistrado a livre apreciação da mesma, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos. E prossigo. As provas deixaram de ter um valor pré-estabelecido, por isso não existe óbice à condenação baseada exclusivamente em prova testemunhal. Entretanto, para que a prova testemunhal possa ser considerada apta a fundamentar a sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada com outros elementos de prova constantes nos autos. A jurisprudência do TSE é uníssona no sentido de que a prova deve ser robusta, tanto na análise do ato ilícito na seara criminal, quanto na seara civil. E aí cito jurisprudência da Lavra do eminente ministro Gilmar Mendes e acrescento outra jurisprudência da ministra Luciana Lócio. E prossigo, doutor Vladimir. E prossigo. E com relação a essa jurisprudência que está no voto, basicamente o apontamento do que o único depoimento, aspas, testemunhal não justifica isoladamente a aprovação do edito condenatório, movimento quando considerada frágil e incapaz de demonstrar a conduta criminosa. Fecho aspas e prossigo para o item subsequente, da fragilidade da prova testemunhal. No presente processo, a prova testemunhal, no meu ver, não foi suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática da corrupção eleitoral, pois foram ocorridos apenas os testemunhos de Elina Ferreira de Oliveira e Elisama Ferreira da Silva. E prossigo. O magistrado de primeira instância, ao fundamentar a expedição do decreto condenatório, baseou-se principalmente nas declarações prestadas pelas próprias eleitoras, supostamente corrompidas, apesar de ter a senhora Eliane Ferreira de Oliveira afirmado em juízo que realizou campanha eleitoral naquelas eleições para os partidos opositores ao candidato enunciado, ora recorrente, e que trabalhava à época do depoimento na Prefeitura Municipal de Itambé. É sabido que nas pequenas localidades os cidadãos sempre se envolvem com um ou outro grupo político. No entanto, o fato da senhora Eliane ter sido posteriormente empregada na Prefeitura, como ressaltado pelo ilustre advogado, sob a gestão de partidos adversários, e ter confessado que participou da campanha eleitoral defendendo uma agremiação contrária à do vereador, a meu ver, tem o condão apenas de fragilizar o seu depoimento. Em suma, a prova testemunhal em corrupção eleitoral, em eleições municipais de pequenas localidades, deve ser vista com reservas, pois entendo que essa espécie de prova é frágil para demonstrar exclusivamente de forma inequívoca a prática do crime de corrupção eleitoral. Adentro, com relação aos depoimentos, ficar a prova testemunhal. No entanto, tendo em vista tratar-se de depoentes de uma mesma família,
com interesse no resultado das eleições e envolvidas diretamente no ilícito, considero que o conjunto probatório nos autos contidos não fornece margem segura para a condenação. Os depoimentos das duas testemunhas mostraram-se, no meu entender, precários, pois considerados como fonte isolada de prova. Cito jurisprudência também com relação a essa matéria, onde a prova testemunhal, aspas, produzida foi a única produzida nos autos de modo insuficiente, e concluo, senhor presidente, senhores desembargadores, da seguinte forma: por isso, diante da inexistência de provas robustas para a configuração do ilícito e comprovação da autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral, entendo que a sentença de primeiro grau deva ser reformada em respeito ao princípio do indúbio pro réu. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença e absolver os acusados, por entender que não existiram provas suficientes para a condenação a teor do 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Eu ouço a desembargadora relatora. Excelência, meu voto está no mesmo sentido dele. Não sei se vocês querem que eu releia. A turma, portanto, está direcionada de forma igual e eu coloco a matéria em discussão. Egrejo plenário, eu ouvi atentamente tanto a sustentação dos recorrentes como do Ministério Público e, efetivamente, eu não vi nenhuma referência à segunda parte do delito do artigo 299, que era o de para obter ou dar voto para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Eu acho isso fundamental, entendeu? E concordo plenamente com Sua Excelência o relator e com a eminente revisora, quando falo na insuficiência de prova. A prova é realmente pequenininha, a prova é um pedregulho no meio de montanhas, que não pode surtir nenhum efeito, a começar pelo fato de representar praticamente uma cilada, porque uma das vítimas diz, eu pedi, entendeu? Eu acho isso cilada, armadilha, sobretudo quando vem de eleitor de outra agremiação, que aproveita aquele momento de aflição em que o político está, vamos dizer assim, pedindo votos para fazer uma oferta, entendeu? Eu não acho que o judiciário tente se quedar esse tipo de crime, não, porque é cilada, e é cilada, como o relator destacou, que se verifica em municípios pequenos, porque quanto menor o município, mais acirrada é a disputa. Eu me recordo que eu fui juiz eleitoral de Campo do Brito e a gente tinha um termo com 900 eleitores, 3 sessões, entendeu? Era o único termo que ficava distante da sede da comarca, e cada agremiação política colocava permanentemente, durante toda a semana, uma pessoa, entendeu? Então, quando chegava um eleitor do município, os dois, então, se olhavam, só eu não conheço, vou fazer a impugnação, entendeu? Não, nos outros municípios de maior densidade eleitoral não tinha isso. Então, quanto menor é o centro eleitoral, maior é a disputa. E eu não vejo, efetivamente, como não viu o eminente relator e a eminente revisora, motivo nenhum para dar guarida à acusação que foi feita, e concordo plenamente com a conclusão que chegaram. Matéria continua em discussão. Existe alguma divergência? Então, a unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso para a fim de reformar a sentença e absolver os acusados em razão de insuficiência de prova para condenação, a teor do que dispõe o artigo 386.7 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do relator e da revisora.